A fé que vence, né, pastor? Gente, os irmãos me perdoem um pouquinho aí a falta de voz, eu rouco um pouco, né? Mas não é a fé que vence, a fé vence, né? Mas é sempre um prazer, é sempre uma honra. É uma responsabilidade também muito grande, né? Mas é com alegria que realmente eu venho trazer algo que Deus ministrou meu coração nesses últimos dias, né? E vou falar algo sobre fé também. Confesso que estava buscando direção de Deus, ou eu estava querendo que Deus, né, cedesse a minha vontade. Eu gostaria de ministrar algo falando sobre família, né, alguma mensagem em relação a isso, mas não foi isso que Deus quis, e Ele me levou a pregar também, falar um pouco sobre fé, dando continuidade às mensagens que o pastor vem tendo. São 10 mensagens, quem não viu vai lá na internet, né? Tem no YouTube e pode acompanhar. São 10 mensagens sobre fé, e hoje vai ser a 11ª então, né? E o tema da mensagem, né? Primeiro eu gostaria de cumprimentar os irmãos, desculpem, tá, gente? Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Especialmente os flamenguistas aí, né? Que tem um motivo a mais para comemorar, né? Mas eu gostaria de pedir que, eu não sei se vai ter aí, que eu não passei texto, mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês que está na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E eu vou ler o versículo 6 apenas, mas eu gostaria que vocês deixassem aí os aplicativos ou as Bíblias abertas, que eu vou estar falando sobre a carta de Tiago. E se eu fosse, né, dar um tema para a fé, ou um tema para a mensagem, quer dizer, seria a fé sem dúvida, né? A fé que não tem dúvida. E não tem aí, né? Mas espero que os irmãos acompanhem aí. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, ó Pai, está aqui, Senhor, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, ó Pai, e eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor venha usar a minha vida, mas que eu venha diminuir neste momento, Senhor, e que o Senhor, ó Pai, venha crescer, ó Pai, que aqui o Teu nome venha a ser exaltado, o Teu nome venha a ser glorificado, e a Tua palavra venha a ser ministrada, e que a Tua palavra, ó Pai, encontre corações sedentos, ó Pai, prontos, ó Pai, para recebê-la, e que ela venha gerar frutos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Aqui eu oro e desde já te agradeço. Amém. Como eu disse, né, eu queria buscar uma mensagem direcionada um pouco mais à família, mas não foi isso que Deus quis. E no decorrer da semana, quando o pastor me chamou, falou assim: pastor, mas vai ter o jogo, eu não sei como é que vai ser, a gente sempre fica nervoso, né? Eu sou de 81, né? Então assim, eu nunca vivi esse momento, né? Então eu fiquei ansioso, e eu fiquei assim, de acordo com a semana ia passando, foi gerando dúvida no meu coração. E eu falei: Deus, então vamos fazer o seguinte, já que não é para me pregar de família, né, que eu gostaria, um tema sobre família, uma mensagem direcionada assim, então que o Senhor toca no coração do pastor, dá uma revelação a ele de uma palavra, e ele me mandou um texto me liberando, né, de sábado. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eu fui direcionado nessa palavra que está lá em Tiago, a fé, né, sem dúvida. E eu vou falar um pouquinho sobre fé. Eu sei que já foi falado várias mensagens, vou falar só uma introdução, uma pequena introdução, né, sobre alguns tipos de fé, né, que o primeiro tipo de fé que eu gostaria de falar, que a gente conhece, né, que é sobre a fé natural. Existe um tipo de fé que é chamada, a gente pode colocar o nome dela de fé natural. Essa fé natural, todo homem, ele tem ela. Todo ser, de alguma maneira, ele tem esse tipo ou essa forma de fé, que é a fé natural, né? Essa fé natural, a gente puxa na Bíblia, a gente pode usar o exemplo lá de Tomé. O que Tomé diz? Se eu não tocar nas feridas de Jesus, eu não vou crer. Então essa fé natural, ela age de acordo com o que a gente pode ver, ou pode tocar, pode apalpar. É algo que a gente só crê se vê. Então essa é a fé natural. Todos nós, todo homem, todo ser, ele tem esse tipo de
seja por um lado, seja por outro, ele vai ter esse tipo de fé. E outro tipo de fé também, que a gente poderia colocar, que existe, é fé emocional. Uma fé que é baseada nas emoções, ou uma fé, né, de pensamento positivo, vamos colocar assim, né? Então, é chamado por alguns de pensamento positivo. A fé emocional é movida, ou ela se manifesta quando está tudo bem ao nosso redor. Quando tudo está indo bem, você tem fé. Quando você não é exigido nenhum tipo de pressão sobre a sua vida, quando não tem pressão, não tem nenhuma dificuldade, você está ali, você tem fé. Mas a partir do momento que você sente uma pressão, que algo é exigido de você, aí você duvida a sua fé, já deixa de ser uma fé emocional e você acaba vacilando na fé. E eu poderia usar o exemplo lá de Marcos 9, a gente só vou exemplos rápidos, só para mim, é uma base falar desses tipos de fé, né? E nessa fé emocional eu poderia usar o exemplo lá, né, em Marcos 9, que fala de um certo homem que pede, né, a Jesus para curar o filho dele endemoniado, né, que se fosse possível, Jesus, tudo é possível ao que crê. E aquele homem, num certo momento ele diz, eu creio, ou seja, a fé emocional dele agiu, mas num outro momento ele diz, me ajuda na minha incredulidade. Quando foi exigido dele que ele cresce para que o milagre fosse feito, ele reconheceu que a fé dele era pequena e pediu a Jesus que ajudasse ele na incredulidade, né? E aí Jesuscidência, né, vamos dizer assim, essa fé emocional a gente pode colocar ela até em relação a um jogo, né, de futebol. Um time está perdendo, né, e precisa de virar, né, para ser campeão. E quando você vê alguns torcedores, né, se sai um pênalti ou uma falta, tem alguns torcedores que ficam como na torcida lá assim, não é? Como se isso fosse transformar algo no mundo espiritual e fosse criar um resultado positivo. Essa também seria a fé de pensamento positivo, ou a fé emocional. Hoje eu vi que tem uns que até ajoelham, né? Tem uns que se ajoelham ali, né? A fé emocional, né, do cara que está entrando em ação. Tem uma outra fé também, que todos nós que estamos aqui, nós usufruímos dela, que é a fé para a salvação, né? Essa fé, ela opera em nós, nos levando ao que? A crer que Jesus, Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz assim, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Essa fé é a fé que opera para a salvação das nossas vidas, é a fé salvífica, fé que nos leva ao arrependimento, né? Quando a gente nos arrepende, né, dos nossos pecados e nós reconhecemos que nós dependemos de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, essa é a fé para a salvação. Tem um outro tipo de fé, eu falei 3, né? 4 agora. Fé como fruto do Espírito. A fé também, ela é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, Paulo, né, ele escreve lá, e ele fala que ali tem uma fé também como fruto do Espírito. Ele tem a fé como fruto do Espírito. Algumas versões têm a palavra fé trocada por fidelidade. No lugar de fé está fidelidade. Se você abre Gálatas 5:22, você fala, não tem fé aqui, mas tem fidelidade. E ela foi simplesmente trocada, mas é o mesmo sentido, né? E essa fé, como todo fruto do Espírito, ela poderia ser chamada também de uma fé testemunhal. Por quê? Porque ela vai te levar a produzir fruto do Espírito, né? E vai te levar a testemunhar de Jesus. Essa fé que é como fruto do Espírito, a fé como fruto do Espírito, ela vai te levar a testemunhar. Essa fé, ela não enfraquece, mesmo se nós estivermos com nossa vida em perigo, porque ela é para testemunhar. Por isso que ela é um fruto. A gente só pode ter se a gente buscar, né, do Espírito Santo, mais dos frutos. E tem uma última fé, que é a fé que eu gostaria de enfatizar um pouco mais, né, que é a fé sobrenatural. Essa é a fé que Deus quer que tenhamos diariamente. Ou seja, você recebeu Jesus com a fé da salvação, você tem na sua caminhada a fé, né, como fruto do Espírito, até para testemunhar de Jesus. E agora você tem a fé sobrenatural, que você vai alcançar o que há, coisas maiores, coisas sobrenaturais com Deus.
né? Essa fé, ela nos leva a vivenciar o que? Milagres. Essa fé também está na lista dos dons espirituais, né? O dom da fé está lá em 1 Coríntios 12, no versículo 9, você vai ver, né? Essa fé leva você a cantar, desculpa, gente. Essa fé leva você a cantar, né? Quando todos esperem que a gente chora. Essa fé é sobrenatural. Aqueles momentos que você passa dificuldade, passa os apertos, e todo mundo espera que você, né? Agora fulano não vai, e a gente vai ali na fé sobrenatural, põe ela em ação, e a gente acaba indo, né, nas dificuldades da nossa vida. Essa fé também é aquela fé que enxerga vida, onde todo mundo ao seu redor vai enxergar morte, porque essa fé é o que? Sobrenatural. É uma fé que as pessoas normalmente não entendem, né? Mas essa fé é o que? Ela é um dom também do Espírito, né? Ela permanece o que? Inabalável, independente da situação, da circunstância, da dificuldade. Essa é a fé que a gente tem que andar a cada dia, a fé sobrenatural. Gente, a garganta está secando, gritei muito, me perdoem, tá? Essa fé sobrenatural também, ela é a fé que provoca milagres, e o fato da gente duvidar certamente vai nos impedir de alcançar coisas maiores com o Senhor. Ou seja, quando a gente tem essa fé, a gente vai alcançar milagres, mas se nós duvidarmos, né, a gente não vai alcançar, a gente não vai chegar nos milagres, se a gente tiver a dúvida. Por isso que o tema da mensagem, eu pensei e falei assim, fé sem dúvida, né? Fé sem dúvida. Mas eu gostaria de falar com vocês, não exatamente sobre a fé, eu só trouxe aqui uma base falando dos tipos de fé, né? Que lá na frente, no final, eu vou precisar disso, mas eu gostaria de falar de você sobre dúvidas, né? É sobre a dúvida que eu quero compartilhar, a dúvida que nós temos no nosso dia a dia que eu quero compartilhar. Não é essa. Não é a dúvida entre, né, os maridos escutam muito, né? Qual roupa que você acha que é melhor, essa ou essa? Né? E aí a gente fica num problema danado, a gente não sabe qual que fala, né? E qualquer uma que veste, não, essa daí tá boa, né? Porque você não quer problema, eu pelo menos eu não quero. No meu caso, eu não pergunto qual roupa que tá boa, simplesmente olho e falo assim, qual que tá servindo? Porque o armário lá em casa tá ficando apertado. Tem que vigiar. Mas não é essa dúvida que eu quero falar, a dúvida do dia a dia. O que eu vou comer hoje, o que eu vou jantar, o que eu vou almoçar. Não é esse tipo de dúvida que eu estou falando, né? Não é em relação à dúvida do nosso cotidiano, né? Eu quero falar sobre um outro tipo de dúvida, né? E também não é sobre a dúvida essa do dia a dia ou do nosso cotidiano que Tiago está falando aqui, né? Quando você quiser sabedoria, peça a Deus sem duvidar. Não é esse tipo de dúvida, o tipo de dúvida do dia a dia. Não é isso que está falando aqui no texto. E aliás, né, fazendo uma introdução aqui sobre a carta de Tiago, tem algo aqui que chamou muito a minha atenção, né? Porque quando eu falo chamando a minha atenção, porque eu tenho que olhar onde é que eu estou focado, onde é que o meu coração, onde é que eu estou olhando, literalmente. E no começo da carta, né, de Tiago, ele se coloca como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se inicia assim. E grande maioria dos estudiosos, ou quase todos, né, eles estão de acordo que Tiago, ele é irmão de Jesus, esse Tiago escreveu essa carta, que ele era filho então de José e de Maria, né, que ele também era pastor da igreja de Jerusalém, que ele era também o bispo da igreja de Jerusalém, alguns dizem, ou seja, ele era um grande líder. Mas o Tiago não quis nenhum outro título, a não ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nenhum título que nós colocamos, bispo da igreja, pastor da igreja, irmão de Jesus, olha que importância isso é. Isso não serviu de nada para ele. Na verdade, ele se colocava como servo do Senhor Jesus. Está lá em Tiago 1. E aí eu pergunto para mim, onde é que eu estou focado? Em algum título? Ou estou focado em servir ao Senhor? Quando a gente serve a Deus, os títulos vão vir, mas não é isso que é o principal. O principal é a gente estar focado em servir e ser servo. Servir a Deus e ser servo do nosso Senhor Jesus. Mas se eu for, né, seguindo aqui, dando sequência aqui no texto de Tiago, lá no versículo 2, 3 e 4, Tiago ele vai falar sobre as provações. Ele vai falar sobre as provações, né, da vida cristã, da nossa caminhada. Recebeu Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador,
Tiago mostra que vai existir alguns tipos de provações na nossa vida, né? E ele cita aqui também a importância de que da paciência nessas provações, ou em outras versões está como se fosse perseverança. Para quê? Para vencer essas provações. Então Tiago se coloca como servo, ele começa falando de provações e logo ele fala da importância de ter a paciência ou ser perseverante para vencer as provações. Isso está no versículo 2, 3 e 4. E logo no versículo 5 ele entra falando sobre o quê? Sobre a sabedoria. E é engraçado como Tiago ele tem essa facilidade de iniciar um assunto, já pular para o outro, mas tudo está amarrado, sem que você deixe de entender, sem que fique confuso o texto, né? Então ele vai falar no versículo 5 sobre o que? Sabedoria. Ou seja, para a gente passar por nossas provações, né, nós vamos ter que ter paciência, mas também vai ter que ter sabedoria. E todos sabem, né, quando uma pessoa ele é o rei da paciência, ele é visto como sábio, não é verdade? Né? Um dos grandes qualidades que chama a atenção num sábio é o fato da paciência que ele tem, ou seja, do domínio próprio, né? Muitas das vezes a gente se acha sábio, mas estoura assim, e não é muito bem assim, né? As pessoas não veem a gente assim, mas a paciência, né, ela sim mostra que alguém é sábio, quando alguém tem o domínio próprio. E aí Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, aí que ele peça a Deus. E ele fala que Deus dá a todos. Deus dá a todos, tá, gente? Livremente. Deus é que dá. Você tem que pedir, Ele vai dar a todos. A gente não precisa achar que Deus vai dar porque Tiago escreveu essa carta para a igreja de Jerusalém, Deus vai dar para os judeus. Não, a todos nós, pela fé, sem duvidar, né? E eu gostaria essa noite aqui, assim, através de falando sobre dúvida um pouco, eu gostaria de provocar, e daqui a pouco você vai entender porque eu vou provocar a sua fé, né? Porque eu quero provocar mostrando para você, né, o que a fé, a falta de fé ou a dúvida está fazendo na sua vida, na sua caminhada cristã, no seu crescimento com Deus, o que a dúvida pode estar fazendo na sua casa, o que a dúvida pode estar fazendo no seu trabalho, no relacionamentos com amigos. Eu vou tentar provocar isso, né? E a dúvida ela pode atrapalhar no crescimento da gente espiritual, a dúvida pode atrapalhar nos nossos relacionamentos, ela vai nos atrasar. A dúvida vai colocar a gente, o medo paralisa, a gente ouve falar, né? A dúvida vai colocar a gente numa jaula. Você vai sentir como se estivesse numa jaula, porque a porta está aberta também, tá, gente? E a gente fica ali preso, né, nessa jaula. Tudo isso, ela também vai gerar insegurança, a dúvida. A dúvida também gera insegurança. Tudo isso quando a gente deixa a fé um pouco de lado e a dúvida assume. Então, eu queria falar para vocês que Deus, Ele tem promessas para mim, tem promessas para todos nós, né? Mas enquanto nós estivermos o que aprisionados, né, estivermos presos nessa jaula da dúvida, essas promessas não vão ser liberadas, porque tem que ter fé. E se você duvida, vai faltar fé, a incredulidade vai agir. Então Ele tem promessas, está ali, pronto para entregar, pronto para derramar sobre nossas vidas. Mas se houver dúvida, isso não vai acontecer. Então eu quero provocar você, né, provocar sua fé também, dizendo que isso aqui é pesado, tá, gente? Porque a falta de fé é pecado na Bíblia. Vocês sabiam disso? A falta de fé ela é pecado. Lá em Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23, né? E o escritor também ao Hebreus diz que sem fé, esse é um texto bem conhecido, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou seja, não importa, isso também é para provocar, para cutucar, não importa o tanto que você ora, não importa o tanto que você jejua, para fazer jejum de 21 dias, benção, né? Mas não importa isso, não importa o tempo que você tem de crente, o tempo que você tem de convertido, não importa o título que você tem na igreja, se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Não é fazendo as coisas que você agrada a Deus. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, você tem que crer nele, você tem que ter fé nele. Então, se você entende, como eu entendi, que a dúvida me leva a pecar,
que a dúvida faz com que eu desagrade a Deus, porque se eu duvido de Deus, eu não estou agradando Ele, porque eu não estou tendo fé nele, né? Eu vou conversar com vocês sobre dois aspectos da fé, né? Da falta de fé, ou da dúvida, que é a dúvida como falta de fé, e a dúvida como falta de determinação, né? E eu queria só lembrar você, que Deus, gente, Deus Ele é Deus. Às vezes a gente falando aqui, você vai pensar assim, Gilmar, é difícil então, né? Mas Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é fiel, né? E Ele se agrada quando a gente crê nele. Amém? Então eu quero falar de uma forma mais resumida possível, né? Sobre 5 pontos aqui, né? Do que a dúvida faz comigo e o que a dúvida faz na sua vida. E o primeiro ponto seria, eu coloquei: a dúvida atrapalha a minha e a sua promessa, né? Ela atrapalha. Lá em Romanos 4, Paulo diz, né, fala sobre a justificação de Abraão pela fé. Paulo explica isso. E lá em Romanos 4,16, Paulo diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Ou seja, todas as promessas, né, feitas lá no Gênesis a Abraão, todas elas, pela fé, nós também tomamos posse disso. Todas aquelas promessas que foram feitas lá, servem também para nós. Não é somente para quem andava na lei, é também para nós, que pela fé, né, que tivemos a mesma fé, ou temos a mesma fé de Abraão. Não distante disso, Abraão, só para lembrar, dar uma resumida, Abraão, ele é chamado na Bíblia de pai da fé. E o interessante é que ele não é só o pai da fé dos cristãos, não. Ele é o pai da fé dos judeus, e ele é também o pai da fé dos muçulmanos, né? Então, ou seja, nas 3 grandes religiões monoteístas de um só Deus, Abraão também, ele é o pai da fé. Ele é um grande homem, ele é visto e reconhecido por isso, né? Mas no versículo lá, né, Romanos 4,16 diz sobre Abraão. No versículo 19 e 20 de Romanos 4 diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, né? Sem enfraquecer-se na fé. Ou seja, Abraão, ele não olhou para a condição dele, do corpo adormecido que ele tinha, quase 100 anos, e quando a Bíblia diz o corpo adormecido de um homem de quase 100 anos, e a promessa de gerar um filho, e aqui fala que o ventre de Sara também já não estava lá grande coisa, né? Também estava adormecido. Abraão não olhou só para essa situação, ele não colocou condições para Deus, não era ele que ia fazer, ele não prometeu nada, a única parte dele era receber a promessa e crer. Mas ele se enfraqueceu. Muitos de nós, no meio de uma promessa, não vou colocar como essa, mas no nosso dia a dia, no nosso meio comum, né, onde a gente vive hoje na sociedade, se chega uma promessa e a gente vai olhar para as circunstâncias ao nosso redor, eu vou falar por mim, eu não posso falar por todos. A gente olha a situação, olha as circunstâncias, olha as condições para que aquela promessa se cumpra. E aí, se for difícil, você vai até falar assim: eu creio, mas me ajuda a minha incredulidade, porque a gente coloca condições para Deus fazer. Abraão não fez isso, né? E engraçado que, dando sequência, se a gente ler o versículo 21, vai falar que Abraão estava plenamente convicto. Em outras versões, vai falar que Abraão estava certíssimo de que Deus é poderoso para fazer. Amém? Ele estava certo, ou seja, ele não tinha dúvida nenhuma, a dúvida não passou pela cabeça dele. E muitas das vezes a gente imagina que Abraão é o pai da fé só porque ele, ou não só por isso, mas que foi uma grande coisa, para ele oferecer Isaac, né? Ele ter essa ousadia,
Ele ter essa coragem, ele ter tido essa fé, mesmo sabendo que Deus ia prover o cordeiro, ele foi lá e fez, né? Mas só que a fé de Abraão começa lá atrás, quando Deus chama ele. Deus chamou ele e não mostrou nada, não deu um mapa, não deu um GPS, não mostrou foto, não mandou mensagem no WhatsApp, falou: você vai para esse lugar aqui, nada. Deus simplesmente falou: você sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, né? E ele teve fé. Então a fé de Abraão é lá de trás. A caminhada de Abraão com Deus pela fé é lá do começo. Quando Deus chamou, ele não teve dúvida, né? Ele teve certeza plena, ou foi convicto, plenamente convicto, né? E isso, por que eu estou falando isso? Porque isso mexe comigo. Porque eu me pergunto: será que eu estou agindo com essa fé? Lembra da fé sobrenatural que eu falei lá atrás? Será que essa fé está em minha vida? Ou será que eu estou vivendo uma fé natural, uma fé emocional, ou uma fé de pensamento positivo? A verdade é que nós vivemos essa fé aí, natural e emocional, a maioria das vezes. É difícil a gente colocar, né, em prática a fé sobrenatural. E a fé para a salvação nós já temos, nós já aceitamos o Senhor Jesus pela fé. A fé como fruto do Espírito, para testemunhar sobre Jesus, sobre a caminhada cristã. Eu creio também que nós também já temos, ou estamos desenvolvendo ela a cada dia. Mas essa fé sobrenatural aqui, ela pega, porque ela exige também de nós muita coisa, né? Ela exige crer. Na verdade é só crer, não é muito. Porque Abraão creu que Deus era poderoso para fazer o que prometeu. Ele só tinha que crer. A gente também, nós só temos o quê? Que crer, né? E o interessante, por que eu estou falando disso, que nós só devemos crer? Na Bíblia, ela tem muitos milagres, não tem? Todos eles foram executados por Deus, todos eles. Mas só que, na grande maioria dele, ele usou o homem. E na sua grande maioria também, o homem é que deu passo em fé. O homem é que teve que ter fé. O que Deus fazia, Jesus fazia? Só cutucava ali, você tinha que despertar a sua fé, e aí conseguiu o milagre. Ou seja, ele faz, mas nós temos o que crer. Nós temos que entender que não é nós que vamos fazer, é ele. A forma como ele vai fazer, aí é o Espírito Santo que vai direcionar. É o Espírito Santo que vai guiar como ele vai agir na vida de cada um. Como cada um aqui recebeu Jesus de uma forma diferente. Alguns recebeu Jesus, que é lindo. Semana passada a gente teve aqui através de uma peça de teatro. Olha que lindo, né? O teatro sendo usado para glorificar e para trazer a palavra de Deus e trazer salvação, né? Outros foram impactados através de uma administração. Na igreja você vai ali, o Espírito Santo de Deus, você não está ali por mérito seu, foi Deus que te levou ali, Deus que te convenceu aí, né, ali, e você vai ali, Deus fala com você, você vai ali e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso também é outra coisa linda. Isso é fé para a salvação. Alguns, como no meu caso, né, que foi num curso de casados, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali naquele dia, e coloca a mão no coração, eu coloquei, gostei daquele negócio ali, né, e aceitei Jesus ali. Se eu fosse, a forma como Deus age, se eu fosse escolher, Gilmar, como você gostaria de aceitar Jesus? Eu gostaria de aceitar Jesus, seria impactado com a ministração daquelas bem eloquentes e tudo, e ali sentir o Espírito Santo, a presença de Deus, e lá na frente, para testemunhar do amor de Deus. Mas não foi assim que Deus quis agir na minha vida. Não é assim que Deus quis agir comigo. Bênção, glória a Deus. O importante é que Ele fez com que eu me achegasse a Ele. E pela fé eu aceitei e recebi Ele na minha vida, né? E a Bíblia fala também que Jesus, ele não realizou muitos milagres em Nazaré. Por quê, gente? Por causa da incredulidade do povo, né? O povo duvidava, não cria em Jesus. Então, isso é triste, né? Jesus querendo fazer milagre, mas o povo não cria. E eu vou te falar uma verdade também, né? Que a gente fica perto de pessoas que duvidam o tempo todo, ou que são incrédulas, é duro, né? É ruim, né? São pessoas que ao tempo todo está murmurando, está reclamando, está desanimando, né? E esse tipo de pessoa às vezes até contamina a gente. Ela até contamina a gente. Então, essa é a dúvida, né, que atrapalha a nossa promessa. A gente ter dúvida. A gente tem que crer, como fez Abraão.
E tem uma outra dúvida também que faz nossas vidas, que ela interfere, a dúvida ela também interfere nas nossas orações. Tiago 1,7, né? Logo um versículo depois do que eu li, diz assim: não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Gente, a fé, quando a gente fala de fé, não é algo intelectual, não é conhecimento humano. A fé é o que? Algo espiritual. E Tiago está falando aqui sobre essa fé espiritual. Fé que não há o que? Não há dúvida, né? Essa fé, gente, que Tiago está falando, é uma fé prática. Ela é uma fé que te impulsiona a agir, a fazer algo em relação àquilo. É a fé que não abala, inclusive, com um não como resposta. Essa fé, ela não abala nem com não como resposta. Ela não vai gerar dúvida quando Deus diz não, ou até vezes quando tem a opção de Deus fazer ou não fazer. Se Ele fizer, é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus também. Mas essa fé, ela não vai gerar dúvida na gente, né? E eu podia usar o exemplo lá de Misael, né? Quem lembra desse cara? Misael, Ananias e Azarias, né? Quando Daniel 3, tá? Quando o rei constrói a estátua e toca lá o coral dele, a banda dele lá, e todo mundo tem que se prostrar, né? E aqueles 3 homens, esses que eu citei o nome, Misael, Ananias e Azarias, não se prostram, e alguns ali, né, faz a adoração premiada desses caras, e eles aparecem perante o rei, e ali o rei fala assim: vou mandar tocar de novo lá o coral, a banda, e vocês se prostram. E a resposta deles, justamente, não existe essa dúvida, né? Essa dúvida não há na resposta deles, que é qual? Né? Que o meu Deus é poderoso para nos livrar da mão do rei, mas se Ele não fizer, mesmo assim, eu não vou me prostrar diante da estátua que o rei construiu. Essa é dúvida. Se a gente tiver esse tipo de dúvida, a gente não pode ter dúvida, né? Em meio ao não, em meio ao não. Deus não falou não, mas Ele se colocar na condição. Se Deus nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar, ok. Mas se Ele não nos livrar, tá ok, do mesmo jeito a gente não se prostra. E essa deveria ser, a gente deveria olhar para esse tipo de atitude, né, no nosso dia a dia, porque o mundo vem pressionando a gente, né, querendo nos dobrar ou fazer curvar diante de alguns posicionamentos do mundo, quebra de alguns princípios de Deus, e alguns, infelizmente, que a dúvida está entrando, né, então estão se dobrando. Mas que essa igreja, e cada um de nós aqui também, a gente seja firme, e a gente não deixe essa dúvida atrapalhar, né? Aqui também eu preciso dizer uma outra coisa, que a fé, ela não precisa de milagre. A fé, ela não precisa de milagre. O milagre para acontecer é que precisa da fé, e a gente inverte isso. A gente coloca como: se o milagre acontecer, eu vou crer. Mas não é assim, é o contrário. A gente tem que crer que aí o milagre acontece. E a dúvida também, além de, né, atrapalhar nas nossas promessas, a dúvida também interfere nas nossas orações. A dúvida também nos afunda em um terreno que a gente conhece. Ela tem a capacidade de nos afundar, né, em terreno que a gente já conhece, que nós já conhecemos. E existem circunstâncias na nossa vida, existem alguns problemas que nós conhecemos o detalhe, que nós já sabemos como devemos agir. Você já sabe como vai resolver aquele tipo de problema. Aí vem o que? Vem a danada da dúvida, e a gente deixa de agir, deixa de executar aquilo que você normalmente faria, né? E eu poderia aqui usar facilmente o exemplo de Pedro, né? Pedro, gente, ele era o quê? Pescador, né? Pescador naquela época, eu imagino que não tinha todas as ferramentas que existem hoje para salvar a vida de alguém que cai em alto mar. Então o cara tinha que saber nadar. Eu creio que até hoje, eu não sei, porque eu não sou pescador, mas eu creio que um requisito primordial ou principal de um pescador é saber nadar, né? Ele tem que saber nadar para ele ser um pescador, né? Mas Pedro, então, ele era um pescador há 2000 e tantos anos atrás, e Jesus chama ele agora para ser pescador de homens. E Jesus, lá em Mateus 14, lá em Mateus 14, Jesus pede os discípulos que vão para o outro lado, Jesus vai orar, e na alta madrugada, Jesus vai encontrar com eles.
Só que Jesus vai de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas. E Pedro, pescador, homem que sabia nadar, estava naquele barco, né? Os discípulos pensam a primeiro momento que era um fantasma. Pedro, mais ousado, né? Ele pergunta que se fosse Jesus, que ele queria ir andando sobre as águas, ele poderia ir nadando, mas ele quis ir andando com Jesus, né? E Jesus autoriza ele a ir. Jesus autorizou Pedro a ir, e ele foi. Só que chegou um determinado momento, que ele olhou para a circunstância, né? Ele olhou, né, para a tempestade, olhou para o que estava ao seu lado, duvidou, e ele afundou. Só que o que chama atenção é que quando ele afunda, ele grita Jesus para o socorro. Ele não precisava de gritar, ele sabia nadar. Aqui dali, o lago onde eles estavam pescando, estavam na travessia à noite com a tempestade. Pedro já conhecia, já tinha pescado ali antes de ser chamado por Jesus, né? E aí o próprio Jesus pergunta ele assim: por que duvidastes? Ou seja, ele afundou porque ele duvidou. E a dúvida faz isso com a gente. Ela nos afunda, ela nos leva para o fundo, né? Porque a dúvida, ela anula a nossa capacidade de reação. Ela faz com que a gente esqueça de tudo que a gente sabe, né, para resolver um problema, e ela anula isso na gente, a capacidade que a gente tem de reagir naquela hora. Tudo isso por causa da dúvida, né? A dúvida também, ela pode tirar a nossa visão do milagre. Como eu falei, quem faz os milagres são Deus. Para acontecer um milagre, a fé tem que estar no meio, né? O milagre não vem antes, na verdade a fé vem, depois vem o milagre. Mas se a gente tiver dúvida, ela pode tirar a visão que a gente tem do milagre. E Marcos 5 fala de Jairo, né? Jairo faz o que? Ele procura Jesus, né? Vocês lembram disso? Que ele vai procurar Jesus para curar sua filha. E quando ele chega ali, Jesus diz que vai à casa dele para curá-la. Só que você sabe a história, aparece uma mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, atrasa a caminhada de Jairo com Jesus para a casa de Jairo. E aí nesse meio tempo chega o que? Alguns da casa de Jairo. Não fala se é parente, não fala se é amigo, se era servos, mas fala que chegou alguns, a Bíblia fala, né, da casa de Jairo, e diz que a filha dele já morreu, que não incomodasse mais Jesus. Ou seja, às vezes a gente tem fé, a gente está crendo, e vem os de fora e traz a dúvida para a gente. Porque se ele foi ali atrás de Jesus para curar a filha dele, que estava morrendo, é porque ele cria em Jesus, ele tinha fé em Jesus. Só que aí agora vem, talvez até os da própria casa, talvez parentes, talvez amigos, né? Talvez amigos do trabalho, né? Talvez até, gente, as pessoas da igreja mesmo, podem vir trazer essa dúvida que vai tirar essa fé. E aí Jesus fala o que com ele? Só crer. Só crer. Jesus vai para a casa dele. E mais uma vez, chegando lá, a casa cheia de pessoas, né, ali, e o que acontece? Jesus fala que ia curar, as pessoas começam a rir. Elas não criam em Jesus. O que Jesus pede? Para tirar todo mundo para fora. E isso é uma lição para mim e para você. Se você tem pessoas na sua vida que te trazem dúvida, que fazem com que você coloque a sua fé em xeque, eu acho que você deve afastar um pouco no momento, até ser fortalecido pela fé dessas pessoas. Não importa se é parente próximo, se é amigo próximo, não importa quem quer que seja. Se ela tem a capacidade de abalar a sua fé com dúvidas, não esqueça que a dúvida vai atrapalhar a visão que você pode ter do milagre. Você deve sim se afastar dessas pessoas. Foi o que Jesus fez, né? E a gente também tem que fazer o quê? Admitir que nós temos dúvidas muitas das vezes. Nós temos que reconhecer, né, que nós temos essas dúvidas às vezes. E muitas das vezes a gente pega a fé e coloca ela como se fosse uma máscara, né? Coloca ela como se fosse um amuleto só externo. Mas a fé ela tem que estar aqui dentro. Porque a fé, quem vê a nossa fé é Deus. E Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece cada detalhezinho nosso. E Ele vai saber se a gente tem essa fé realmente ou não.
Então nós temos que reconhecer, como aquele homem que eu citei lá em Marcos 9, lá, né, que vai pedir a cura para o seu filho endemoniado, e ele fala que crê por um momento, mas por outro ele faz o que? Ele reconhece que ele não tem. E o interessante é que ele disse que tinha, depois ele já não tinha o que ele disse que tinha, e Deus fez. Deus curou o filho dele. Por quê? Porque ele reconheceu. A dúvida que gerou no coração dele, ele não deixou com que ela ficasse só escondida. A fé dele não foi só por fora, superficial. Ele mostrou para Jesus o que estava dentro. Falou: Deus, eu quero até crer, mas eu não estou crendo. Então não foi só algo exterior, foi algo interior. E nós temos também que reconhecer isso, porque senão essa dúvida vai atrapalhar a visão que a gente pode ter do milagre. E o último ponto é que a dúvida também tira a nossa determinação, né? A pessoa que tem dúvida, ela não tem determinação. O indivíduo que tem dúvida, ele é instável. Tiago 6 também diz, né, peço porém com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, a pessoa que tem dúvida no coração, ela é uma pessoa instável, uma pessoa vulnerável. Qualquer ventinho, qualquer coisinha, qualquer comentário, né, qualquer dificuldade, ela coloca dúvida, e isso vai tirar a determinação dela, né? E hoje, né, aquele homem, a gente pode dizer hoje que quem é que é levado por qualquer, como se fosse o vento da onda do mar, a gente poderia usar no nosso meio alguém que se levanta para fazer algo para Deus hoje, aí amanhã já não está fazendo. O cara levanta para ir na oração, mas amanhã ele já desanima, já esfria. Hoje ele está fervoroso, amanhã ele está frio. Hoje eu vou ler a Bíblia, mas não faz. Só faz um dia, 2, depois deixa de fazer. A pessoa colocou o que? Dúvida, faltou fé, e atrapalha, ela perde a determinação. Isso atrapalha a caminhada dessa pessoa. Essa é uma pessoa que faz o que? Ela vai começar um trabalho, não vai terminar. Ela vai começar a ler um livro, não vai terminar. Quando eu falo começar a ler um livro, eu também estou me colocando aí, porque eu também tenho que me policiar nisso, tenho que buscar também. E eu sei que, aprendendo aqui com a palavra de Deus, eu sei que isso é falta de determinação da minha parte. Não sei qual que é a sua, mas a pessoa começa um estudo, mas não dá continuidade. Se você está assim, está faltando determinação. Tudo isso aqui são pessoas que não têm determinação na vida dela. Agora, uma pessoa que tem determinação, é bom da gente ver, né? Uma pessoa que é empolgante, né? Que contagia as pessoas ao lado, porque essa pessoa, ela não tem dúvida. Então ela é uma pessoa determinada, de nada ela duvida, tudo para ela está bom, ela está na fé sobrenatural, ela está olhando aquilo ali, está uma situação difícil, está todo mundo vendo, mas ela está vendo coisa boa dali. E a falta de determinação, ela também vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Se você é determinado, o sucesso vem. Se você não tem determinação, não tem como você obter sucesso. E aí o que está acontecendo, né? As pessoas hoje que não têm sucesso, porque tem essa dúvida, falta determinação, aí elas se apoiam em alguns conselhos, vamos dizer assim. Por exemplo, se essa pessoa que não tem determinação, porque a dúvida tomou conta dela, vai conversar com algum religioso, vamos colocar assim, e fala: olha, como é que funciona esse negócio de sucesso? Eu não tenho muito esse sucesso, porque falta de determinação na vida dela. E aí, aquele religioso, a pessoa mais religiosa vai falar o que? Olha, sucesso é vaidade, e ela vai se apoiar naquilo, né? Ou seja, a doencinha dela vai continuar guardada. Sucesso é correr atrás do vento. Então não precisa disso. Sucesso, eles vão colocar que é até pecado. Alguns vão colocar que o sucesso pode virar até um pecado, porque você vai tirar, né, Deus do foco, e vai ficar focado só no seu sucesso. Não tem nada a ver isso, gente. O sucesso a gente pode ter, nós podemos ter. Na verdade, nós até devemos ter sucesso para glorificar a Deus, reconhecer que foi Ele que nos deu, Ele é que colocou. Isso é o que? A fé testemunhal. A fé lá atrás, que é baseada no fruto do Espírito.
A fé que testemunha de Deus. Ou então essa pessoa ela pode também conversar com algum filósofo, alguém que trabalha nessa área, né, para querer encontrar desculpas para continuar com suas dúvidas, com sua vida cheia de dúvidas, sem determinação. E aí esse filósofo, essa pessoa que pensa mais, né, e ela vai dizer assim: olha, sucesso é aquilo que você determina que é sucesso. Ou seja, o que você pensa que é sucesso, é sucesso. Se a sua vidinha cheia de dúvida, de determinação, é sucesso para você, continua, porque é isso que o mundo faz. Continua desse jeito, continua nessa vida. Não exige da gente mudança, né? Ou então, se ela vai procurar alguém que trabalha na área da sociologia, fala assim: olha, por que existe tanta gente que não é bem sucedida, em qualquer área, não estou falando só financeira, eu digo até na caminhada com Deus. Essa pessoa, esse sociólogo vai virar e vai falar assim: olha, você não é bem sucedido por causa da injustiça social que está aí fora, a injustiça na sociedade, né? Mas a verdade é que muitos de nós não alcançamos o sucesso porque o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada, ela está cheia de dúvida, cheia de dúvida. E eu não estou falando de dúvida do dia a dia, como eu já disse, eu estou falando da dúvida que vai atrapalhar a nossa fé. E aí vai acontecer o quê? Vai faltar determinação, vai faltar determinação na sua caminhada. Você vai ser uma pessoa que qualquer coisinha vai para um lado, qualquer coisinha que falar vai para outro, e você vai ser uma pessoa até sem, vamos dizer, sua opinião própria. Você vai ser uma pessoa que não se posiciona por você mesmo, porque vai faltar determinação e seu coração está cheio de dúvida. E por que eu falei de sucesso aqui? Porque muitas das vezes, muitos de nós, eu não vou me colocar, mas eu tenho que me colocar também nessa área. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e achamos que a vida delas foi fácil, que a caminhada cristã, que é o nosso caso aqui, de certa pessoa, foi mais fácil. A caminhada daquela pessoa foi mais fácil que a minha. Na verdade, o que pode estar acontecendo é que a fé dela, na caminhada dela, que gerou sabedoria, que gerou paciência, que gerou perseverança, né, que fez com que a fé sobrenatural dela não desfalecesse, mas ele se fortaleceu pela fé a cada dia, foi maior do que a sua, ou está sendo maior do que a minha. Porque isso nós temos que olhar, porque não é olhar para o outro ou para o sucesso do outro e achar que a caminhada do outro foi mais fácil. Não, ele teve os embates dele, as lutas dele, as dificuldades dele para chegar ali. Talvez são diferentes das suas, mas não deixou de ser uma caminhada árdua, uma caminhada que tem que ser pela fé. E aí, por isso muitas das vezes a gente chega alguém na igreja novo, já começa a trabalhar fervoroso, né? Recebeu Jesus ali fervoroso e quer trabalhar, e muitos de nós olhamos para esse tipo de gente e fala assim: uau, eu estou aqui há tanto tempo, quem que essa pessoa acha que é? Aí a gente se coloca como se fosse meritocracia, no nosso caso, né? E a gente esquece que quem faz é Deus, ele faz do jeito dele, ele usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, na ordem que ele quiser. Às vezes vai chegar uma pessoa aqui, né, depois de todos nós aqui, vai fazer muito melhor do que a gente. E a gente tem que estar ciente que isso é a forma que Deus age, no sucesso de cada um, na vida, na qualidade de cada um. E eu queria orar com vocês nessa hora. Glória a Deus também, não. Eu queria que vocês colocassem o pé. E eu não vou fazer nenhum apelo ao altar. Eu acho que se você tem a dúvida no seu coração, você vai saber. Se falta para você determinação, ou se falta para você fé, você sabe. Só que eu não sei. Quem está do seu lado não sabe, mas Deus sabe. Então, que você faça como aquele homem que não teve fé, né, que ele falou: Deus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Que você reconheça também isso. Eu reconheço que muitas áreas da minha vida, na minha caminhada, eu duvido. Por isso que isso aqui falou comigo, né? Como eu disse, eu queria levar a mensagem para o outro lado, mas Deus não é aqui. E eu, muitas das vezes, estou deixando de viver, experimentar sobrenatural de Deus,
coisas extraordinárias com Deus por causa dessa dúvida. Porque você pensa e coloca em xeque, né? Como é que Deus vai fazer, quando, como, né? A hora. E Ele é que prometeu, Ele é que vai fazer. Se todas as promessas são dele para mim e para a sua vida, a gente só tem que crer. Mas Ele também tem que reconhecer que muitas vezes vamos falhar, nós somos falhos, e Ele entende isso. Por isso que Ele pede que a gente reconheça. Quando a gente reconhece, a gente vai onde? Vai aos pés dele. Então eu queria que você fechasse seus olhos. O Wesley então vai nos guiar nesse momento. Eu só vou fazer uma oração, porque eu também me coloco na condição, como vocês também, de faltar a incredulidade, falta fé, a incredulidade assume, a dúvida também assume, algumas áreas da minha vida que eu tenho que colocar diante de Deus, né? E se você sentir no coração de se ajoelhar aí no seu lugar, fique à vontade. Você está na presença do Pai, você está na casa de Deus, né? Essa também é sua casa. Então, que você fique à vontade, mas que você seja honesto com Deus, sincero, que você coloque tudo diante dele. Eu não sei, às vezes você está duvidando assim: olha, meu marido não tem jeito não, Deus, como é que ele vai fazer? Às vezes você duvida, a gente duvida disso. Às vezes tem algum outro familiar seu que você duvida. Deus, a promessa do Senhor que a minha casa iria se converter, mas até agora isso não aconteceu. E isso você está duvidando de Deus. Duvidar de Deus é afrontar a Ele, é afrontar a fidelidade dEle, quando você duvida do que Ele é capaz de fazer. Então, às vezes você pode pensar até no seu filho: pai, esse menino não converteu ainda, ou num parente mais próximo, um pai, uma mãe, ou num irmão, uma irmã, não sei, você é que sabe, você com Deus agora, esse é o momento com Deus, mas que você coloque isso diante de Deus e que você reconheça, amém?